Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Drummond mais uma vez com vocês para falar sobre redação no Enem. E hoje a gente vai falar sobre um conceito sobre coesão textual. Já falei anteriormente em outras aulas que a gente tem, digamos assim, duas colunas em que se sustentam um texto, que é a coesão e a coerência. Então, não tem como falar junto com um monte de coisa, com um monte de informação sobre coesão ou sobre coerência. Então, eu preferi puxar e falar separadamente só de coesão textual e uma aula só para falar de coerência. E a gente depois junta os dois para entender o funcionamento de ambos dentro de um texto. O que seria coesão textual? Então a gente começa primeiro tentando perceber o que seria o processo de coesão e a gente verá na prática, né, dentro do texto, o que seria esse tipo de coesão, que é uma coesão anafórica ou não anafórica, catafórica, enfim, o que seriam esses nomes. É importante que você, meu amigo, minha amiga, não fique preso a tentar gravar o que é uma coesão não anafórica. Não, isso é para mim, sou professor de língua portuguesa. Agora, o que você precisa entender são esses mecanismos, como que ocorre a coesão, para que você estabeleça isso dentro do seu texto, tá? Então, não é ficar nessa, isso aqui é uma coesão anafórica, isso aqui é uma coesão catafórica, não, isso pouco importa, né, na construção do texto enquanto uma prova dissertativa do Enem. Você gravar isso. Talvez para um outro concurso, para uma outra prova, seria importante gravar o anaforismo, o cataforismo, mas não vem ao caso para a prova do Enem. Vou mostrar esses conceitos para você entender a funcionalidade dele. Não precisa nessa de ficar memorizando o nome de tais conceitos. Senão você vai falar, caramba, Carlos, estou ferrado. Não, a ideia não é essa, ok? Então vamos lá. Primeiro, coesão textual. O vocábulo texto tem origem do latim textum, que significa tecido. Fazendo-se uma analogia, com forma de comparação, podemos pensar que um tecido é resultado de uma união de pequenos fios que se costuram até um determinado limite de extensão. Já no caso de um texto, temos elementos que precisam também estar costurados para que formem um dado sentido. Um texto com coesão é um texto conectado, interligado. Além de uma sequência lógica, que é a sequência lógica chamada de coerência, além disso, um texto precisa que suas ideias sejam encadeadas. Vamos entender como a coesão ela é fundamental até para que se haja coerência, não é? Olha só, a gente tem um texto coeso, o texto coeso é um texto conectado, interligado, tá? Então, ele encadeia as ideias, né? Ele é responsável por encadear as ideias, ele faz a ligação, ele vai interligar as partes. Que partes são essas? Sejam palavras, sejam orações, períodos, parágrafos. Então, essas conexões, né, nesse tecido que é o texto, é que farão no final, né, dentro daquele parágrafo, daquele período, daquela frase, seja o que for, que no final haja uma sequência lógica. E essa sequência lógica é a chamada coerência. Então, é importante, é fundamental as questões relativas à coesão de um texto. Um texto, você busca no texto uma coisa chamada unidade textual. E ela passa pelo bom uso dos elementos coesivos, ok? Falar dos elementos coesivos. Podemos utilizar diversos mecanismos linguísticos para exercer a coesão em um texto. Que elementos a gente pode utilizar? A gente pode usar conjunções, usar sinônimos, palavras, né, sinônimas, pronomes, numerais, advérbios, são alguns exemplos. Então, alguns exemplos já foram dados aí de elementos conectivos, advérbios, numerais, pronomes, conjunções, sinônimos,
até mesmo antônimos, dependendo do que você queira construir, né? Então são elementos de coesão. Aqui eu mostro para vocês um texto verbal e não verbal, né? A gente chama de texto misto, em que eu tenho imagens e tenho as palavras. E vou mostrar para vocês aqui a coesão ocorrendo ali na prática, né? Então a gente tem um gráfico de índice de violência crescendo e o diálogo desses dois senhores. Senhor, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo. Precisamos tomar medidas urgentes. Você tem toda a razão. Vou mandar comprar um gráfico maior. Fazendo, obviamente, uma crítica às políticas relacionadas à segurança pública. Muito bem. Olha só, vamos ver a coesão funcionando. Olha, na frase, Senhor, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo. Ali a gente vê a presença de dois mecanismos coesivos. Que mecanismos são esses? O conectivo que, aqui ó, que estabelece uma relação de consequência entre as orações. Então o que ali está dando uma relação, estabelecendo entre uma oração e outra. A gente pode dizer aí que tem uma relação, né, que é uma relação de subordinativa, uma relação subordinativa entre relações subordinadas, uma relação consecutiva de consequência, tá? Da primeira, que é, Senhor, o índice vem crescendo tanto que já não há mais espaço no gráfico, né? Então a gente tem esse elemento que fazendo a ligação entre as orações, e a gente tem, né, a forma verbal junto ao pronome obíquo apontá-lo, substituindo a expressão índice de violência. Então a gente tem, deixa eu apagar isso aqui, a gente tem o conectivo que, tá, olha aqui o conectivo que faz a junção, estabelece a relação entre uma oração e outra, e o verbo com o pronome, né, apontar, lo aqui é um pronome oblíquo, não é isso? Isso aqui, apontá-lo quem? Senhor, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo. Apontar quem? Apontar o índice de violência. Se eu repito aqui embaixo, né, que já não há mais espaço no gráfico para o índice de violência, a gente começa a ter problemas de coesão, que é a repetição excessiva das palavras, começa a dar um probleminha de pobreza vocabular, inclusive coesão e pobreza vocabular. Por isso eu retomo, né, essa sentença de índice de violência aqui através de um verbo e de um pronome, certo? Isso aqui são alguns elementos coesivos. Vamos mais à frente. A coesão no período composto. Então aqui a gente vai ter aulas, né? Em outros blocos a gente vai estar estudando a conjunção e a questão das orações, né, do período composto, a sintaxe do período composto, entre orações coordenadas, subordinadas e assim por diante. A gente vai ver isso com mais calma, que é fundamental não só para as questões objetivas da prova, mas para a redação também como elementos coesivos, tá? Então olha só, a coesão no período composto. Além de nos preocuparmos com elementos coesivos para que um texto tenha coesão, devemos estar atentos à construção de períodos compostos. Observe o exemplo a seguir. A sociedade que aguarda uma atitude do governo brasileiro que nada faz para amenizar o desemprego e a criminalidade no país. Então olha a frase, né? Olha a sentença ali. Vou repetir. A sociedade que aguarda uma atitude do governo brasileiro que nada faz para amenizar o desemprego e a criminalidade no país. Analisando, temos as seguintes ideias subordinadas, né? Eu tenho a primeira ideia, a sociedade, tenho depois que aguarda uma atitude do governo brasileiro, tenho a terceira, que nada faz, e a quarta, para amenizar o desemprego e a criminalidade no país. Notem como o segundo trecho está subordinado ao primeiro, sociedade, né, que aguarda uma atitude do governo brasileiro,
relativo subordinado ao primeiro, que é a sociedade, que seria a primeira oração, mas que está truncada. Terceira parte, também acompanhada essa relação de subordinação. A quarta tem o sentido de finalidade em relação à terceira. O grande problema do período está na primeira parte, que está incompleta. Houve uma sucessão de inserções e a ideia inicial não foi desenvolvida. Reescrevendo-se o período, poderíamos ter, por exemplo, a seguinte construção. Então, a gente está falando de uma ideia, né? Na verdade, aqui não tem uma oração. A sociedade, ela não é a ideia de uma oração, mas não é uma oração, tá? Não tem verbo, não pode ser oração. A sociedade aguarda uma atitude do governo brasileiro que nada faz para amenizar o desemprego e a criminalidade do país. Aí você vê que funciona uma coesão, que agora sim, eu tenho as orações, a primeira, regida pelo verbo, né? O aguardar, uma sociedade aguarda uma atitude do governo brasileiro, uma segunda, que nada faz, pelo verbo fazer, e para amenizar o desemprego e a criminalidade no país, verbo amenizar. Correto? Então, aqui eu tenho um período composto com a conexão bem elaborada. Olha só, a segunda oração, introduzida pelo pronome relativo que, está subordinada à primeira, que é a principal, adjetivando-a. Já a terceira acrescenta uma noção de finalidade, regida, né, pelo para. Há no período uma relação de subordinação, ou seja, de dependência. A segunda oração e a terceira pressupõem a presença de uma principal. Bem, como vimos, para uma boa compreensão e progressão do texto, é preciso que as ideias estejam bem conectadas, ou seja, que o período esteja coeso. Procure-se atentar a isso, principalmente quando forem escrever a redação. Então, esses conectivos que foram utilizados para exercer, né, no caso o que e no caso o para, são conectivos que fazem essa ligação entre uma oração e outra, dando também o que? Dando sentido, né? A gente está adjetivando que nada faz, quem nada faz? A sociedade, qual nada faz, que nada faz, e para amenizar, para quê? Para a finalidade. Qual é a finalidade? De amenizar o desemprego e a criminalidade no país. Então, o uso de conector e do conector correto. Simplesmente sair colocando conectores e não percebendo as relações de sentido estabelecidas, isso também dá problema coesivo. Ok? Vamos seguir. Coesão tem muita coisa para a gente falar. Cultivar um estilo de... essa aqui é uma questão do Enem, certo? Desculpa não ter falado, mas é uma questão do Enem. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico moderação, é altamente recomendável. Muito bem. Átila M, Nossa Vida, da revista Época, março de 2009. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Na letra B, o conectivo mais também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Letra C, o termo como, em como, morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Letra D, o termo também exprime uma justificativa. Ou letra E, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Reparem que está se tratando de uma questão objetiva. A gente fala muito sobre coesão relativo à produção do texto dissertativo, relativo à escrita, né, à redação, mas numa questão objetiva pode-se, e muitas das vezes a gente se encontra, isso aqui não é um caso isolado, não é um caso raro, questões relativas à coesão. Então vamos lá, vamos ver qual é a resposta. B, o conectivo mas também
não expressa contrariedade, mas sim adição. Então é essa. A pergunta é: as ideias veiculadas do texto se organizam estabelecendo relação que atuam na construção do sentido. A esse respeito, edifica-se no fragmento que, conectivo, mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Então, olha, cadê aqui? Letra B, o conectivo, mas também não expressa contrariedade, mas sim a adição. Na letra C, o termo como especifica a ideia ao enunciador, exemplos e não generaliza como afirmado. Ou seja, como isso e como lá, como isso e como aquilo, olha lá. Como morte súbita e derrame, não está generalizando, está especificando. Letra C. Letra D, o também não justifica e sim acrescenta informações. Na letra E, o termo fatores tem sim função coesiva quando retoma a expressão estresse e aumentar a capacidade física, e não níveis de colesterol e de glicose no sangue, como afirmado. Ou seja, fatores, realmente, ele é um termo coesivo que retoma um termo anterior, como a gente já até viu hoje aqui. Mas ele não retoma o estresse e aumentar a capacidade física, né? Não, ele retoma a expressão estresse, aumentar a capacidade física, e não, como está sendo afirmada, níveis de colesterol e de glicose no sangue. Dessa forma, a única alternativa correta é a letra A, já que a expressão, além disso, estabelece coesão, dando sequência a ideias ditas anteriores. Ou seja, eu estou dizendo algumas ideias anteriores e, além dessas ideias, além disso, mais algumas outras. Correto? Vamos lá. Vamos falar especificamente dos tipos de coesão agora que podem ocorrer, tá? Então vamos começar pela coesão referencial. O que seria uma coesão referencial? Obtém através de cadeias de referência, isto é, um conjunto de termos ou expressões, que são chamados de correferentes, tá? Que remetem para a mesma entidade, que seria o referente. Então a gente tem um referente e alguns termos que se referem a ele. Esses termos são chamados de correferentes. O referente é o termo que designa a entidade, ou situação do mundo real ou imaginário a que o falante se refere. O Benfica venceu, por exemplo. Os correferentes são os elementos ou ocorrências textuais sem referência autônoma, que remetem para o mesmo referente. Ou seja, eles não são autônomos, eles vão remeter a algum referente. Eles isolados não têm valor nenhum. O homem que observa as estrelas viu o seu telescópio roubado por 2 meliantes. Aqui a gente tem o referente o homem, a gente vai ter seu, né? O seu aqui retomando o homem. A Joana mudou de curso. Os pais apoiaram-na. Apoiaram-na quem? Joana, nessa sua. Quem é o sua? A Joana. Decisão de quem? Dela, né? E estão ao lado dela, incondicionalmente. Então, João, na sua e dela, cadeia de referência. Todos os correferentes para o referente Joana. Pode integrar as cadeias de referência, aí que vão entrar essas cadeias de referência de uma coesão referencial, podem aparecer em anáforas, catáforas, elipses e correferência não anafórica. Então você tem a anáfora, a gente vai ver o que é a anáfora, a gente tem a catáfora, veremos o que é a catáfora, tem as elipses, nós veremos isso, e a correferência, que não é anafórica. A partir do momento que eu entendo o que é anáfora, eu vou entender o que é uma correferência não anafórica. Anáfora. Começar por ela. A anáfora, ou termo anafórico, consiste na retomada total ou parcial do referente de palavras anteriormente inseridas no texto. Então, o que é uma anáfora? Se eu retomei isso aqui, por exemplo, olha, vou retornar aqui, ó. A gente vai falar de mais exemplos, mas olha, esse na está se referindo a algo que vai surgir ou a um referente dito anteriormente? A um referente dito anteriormente. Sua, então, e dela. Então a gente vê que dentro dessa oração aqui, todos os correferentes do referente Joana são anafóricos, né? Eles retomam uma ideia anterior. Onde eu parei?
Ou seja, referente antecede na frase os correferentes termos anafóricos. Na semana passada, visitei a minha antiga escola primária. Há muito tempo que não a visitava. Esse a refere-se a quê? Isso aqui é um pronome. A minha antiga escola primária. Guardo belas memórias dos 4 anos que lá estudei. Lá onde? Na minha antiga escola primária. Então a gente percebe ali que esses elementos vieram depois do referente. O referente vem antes, os correferentes depois. Então, quando o referente vem antes, a gente tem uma anáfora. Então, repetindo, vou gravar isso? Não. Mas percebam que eu não coloquei, que a frase não está cometendo erros de coesão que vão empobrecer o texto, que vão causar dificuldade do entendimento e possivelmente na coerência lá na frente, de repetição da mesma expressão. Olha como ficaria ruim com a repetição da expressão. Na semana passada, visitei a minha antiga escola primária. Há muito tempo que eu não visitava a minha antiga escola primária. Guardo belas memórias dos 4 anos que estudei na minha antiga escola primária. Fica ruim demais, né? Então, substituir por um advérbio de lugar, lá, substituir por um pronome a. Certo? Esses são elementos anafóricos que eu posso usar na minha coesão. O antecedente, a minha antiga escola primária, aí vai ter a explicação que eu já falei, é retomada através dos termos anafóricos, aí lá. Os 2 termos só são interpretáveis por referência à expressão a minha antiga escola primária. Só lembrando que o correferente ele não tem autonomia, ele não é um termo autônomo. Então o lá e o a sem antes do referente, sem ter citado anteriormente alguma coisa para servir como referente, não servem para nada. Por outro lado, os 3 elementos sublinhados constituem uma cadeia de referência que remetem a uma mesma entidade. Então, por isso, a gente estabelece e diz que estabeleceu aqui uma coesão e uma coesão com qualidade. Continuando a anáfora. A anáfora ela pode ser nominal, e aí aqui vamos por exemplo, a casa que os maias vieram habitar em Lisboa no outono de 1865 era conhecida. Apesar deste fresco nome de vivenda campestre, o Ramalhete, sombrio casarão de paredes severas, como um renque de estreitas varandas de ferro no primeiro andar e por cima uma tímida fila de janelinhas abrigadas à beira do telhado. A anáfora concretiza-se pelo uso de merônimos do termo antecedente casa, né? Então, estou me referindo ao termo casa. Os referentes dos termos anafóricos, neste caso, não coincidem totalmente com a repetição do termo antecedente, estabelecendo com ele uma relação de implicação do tipo parte todo, né? Está falando do ramalhete, etc., outras características que te remetem, né? Você tá, beleza, é a casa que os mais habitaram. Nesse caso, a anáfora é não correferencial, sendo designada por anáfora associativa. Então você vai associar aqueles nomes, as questões nominais, a o referente que é casa. A anáfora verbal. Jorge Jesus afirmou que o Benfica jogou bem. Disse também que a pior equipa fora a de arbitragem. O verbo dizer retoma o antecedente afirmar. Então, eu tenho aqui uma questão anafórica, mas verbal. Pronominal, em casa havia um tambor. Tinham-lhe oferecido pelo Natal. Neste caso, estamos perante uma anáfora pronominal, uma vez que o pronome o substitui o nome tambor. Tinham-lhe, né? Esse o remete e é um correferente do referente tambor. É um pronome, por isso a gente diz que é uma anáfora pronominal. Ao longe no alto mar, há ainda o exercício da pesca. Há lá homens. Não os vejo. Né? O advérbio lá remete para a expressão no alto mar. Né? O lá aqui do homens. Que surge antes do discurso. Note-se que, por exemplo, ocorre ainda uma anáfora pronominal, visto que o pronome os, não os vejo, né? Retoma o antecedente homens. Então, eu tenho duas... Na verdade, você vai ter
Dentro da construção, pode ter várias anófelas referentes ao anterior. Você pode ter o pronominal, você pode ter também adverbial, como é o caso, isso não tem problema algum. Outros exemplos, quando cheguei a casa, meu filho tinha saído. Tinha saído é um termo anafórico porque a sua interpretação depende de cheguei, a forma verbal que identifica o ponto de referência temporal do locutor. A guerra não poupa velhos, mulheres e crianças, todos sofrem. Todos é um termo anafórico de nomes antecedentes, velhos, mulheres e crianças. A Maria foi ao cinema e a Sofia, sua prima, também. Também é uma forma que toma anaforicamente de foi ao cinema. Também, aquelas pessoas também foram ao cinema. Certo? Então, a gente vai dar uma pausa, continuar falando de coesão no próximo bloco, paro com anáfora. No próximo bloco a gente fala de catáfora. Até já!